são lipossolúveis, né? Que é uma boa pergunta até, se eles são lipossolúveis ou não. Que, se você pensar bem, nisso aí a gente vai ver isso na aula de lipídios, né? Se a gente vê bioquímica, não sei se ainda a gente vai ver esse ano, mas na aula de lipídios, a gente vê que ácidos graxos, eles, né, tem aquela cadeia bem longa de carbonos, certo? Que está aqui. Então, se a gente conseguir colocar uma cadeia bem longa de carbonos, né, e depois uma parte que é muito polar, vamos pensar numa parte muito polar, seria essa daqui, né? O que é lipossolúvel e hidrossolúvel, né? Lipo vem de gordura e hidro vem de água, né? Então, uma coisa que é solúvel em gordura tem que ser apolar. Uma coisa que é solúvel em água tem que ser polar. Se eu tiver uma cadeia muito grande carbônica aqui, ele tem um caráter muito apolar. Só que se você ver essa parte aqui, tem um caráter muito polar. Né? Isso aqui não é um ácido graxo, né? Mas um composto que a gente consegue fazer de ácido graxo. E pode ver que tem os dois caráteres, e ele vai ser anfifílico, né? A gente vai ver isso na aula de sabões, principalmente. Moléculas que têm essa parte muito apolar e outra parte polar, ela consegue solubilizar os dois. Ok? É só uma coisa aí que o Leandro me lembrou falando de lipossolúvel. É bem interessante. Ok? Mas vamos para o resumo da aula passada, né? Rapidinho. A gente fala sobre ésteres, são muito importantes, por isso que eu frisei bastante esse resumo. A gente tem que saber como reconhecer e como nomear eles, principalmente. E aí depois a gente vai precisar saber como fazer eles, né? Com reações químicas, mas ainda não. Um éster ele vai ter essa função aqui muito parecida com o ácido carboxílico, né? O ácido carboxílico teria uma ligação com hidrogênio, o éster não, tem uma ligação com outra molécula carbônica. Então, ele divide uma molécula no meio e a gente precisa, né, sempre lembrar de nomear duas moléculas. Vai ter uma parcela que vai ser derivada do ácido carboxílico e a outra parcela que vai ser só, né, o resto que a gente olha depois. Então, esse é um exemplo. A gente tem essa parcela à esquerda, que vem do ácido carboxílico. Lembra que até da última aula eu dividi em dois aqui, a parcela da direita e da esquerda. Então, essa parcela da esquerda, que vem do ácido, a gente nomeia de acordo com o ácido. A gente coloca o nome do ácido, tira a palavra ácido, né, obviamente. A gente tira o ácido e tira o ico no final. Então, tira ácido e tira ico e coloca ato no lugar. Ok? Então, a gente vai ter, nesse caso, acetato ou etanoato. E depois a gente tem que terminar essa nomenclatura falando da segunda parte, que seria essa parte amarelinha aqui, a parte da direita. E para ela, é só colocar o nome, né, da ramificação dela com ila no final. Então, nesse caso, seria um metil. A gente coloca ila para ficar metila. E a gente junta os dois com um D no meio. Então, seria acetato de metila ou etanolato de metila. É uma nomenclatura chata, né? Mas que depois que a gente pega o jeito, fica bem mais tranquilo. Ok? Aquela parte do ácido e tudo mais, essa aqui é a parte teórica. Mas claro que dá para pensar de cabeça. Tem dois carbonos, então é etanoato, né? Quando você faz muitas vezes, fica automático, etanoato, butanoato, ok? Então, essa aqui é a teoria, mas vocês vão pegar a própria prática quando vocês começarem a fazer exercício sobre isso. Tudo bem? Aqui uns exemplos que a gente fez, né? A gente pegava o nome do ácido e o nome do resto da cadeia, né? Bem tranquilo. E esse aqui é o abacate, né? O aroma de abacaxi. E aqui temos o aroma de morango. Uma cadeia um pouquinho maior. É o nosso querido morango giratório. Tudo bem? A última aula foi isso, né? Foi mais ésteres. Parece bem simples a gente vendo agora aqui no próximo. Putz, a última aula não foi tão difícil assim. Mas entender ésteres é uma parte bem complicada. A gente vai voltar neles ainda no curso bastantão. Tudo bem? Então, foi um breve resumo da aula anterior. Agora vou compartilhar a aula de hoje. Aqui. Na aula de hoje, a gente vai mudar bastante o nosso olhar. A gente tirava só para funções que tinham oxigênio. Agora, as funções não precisam ter oxigênio necessariamente, né? A gente sabe que tem funções que não têm oxigênio. Então, vamos estudar um pouquinho delas nessa aula. Aqui tem muitos slides que são mais de curiosidades. Eu vou ter que falar alguns que a gente está um pouquinho sem tempo, mas quem quiser, tá lá os slides no nosso site, vocês podem ver, ler um pouquinho, tentar entender, e qualquer coisa podem me perguntar também. A primeira função que a gente vai ver, que ela é importante, não é muito comum, mas ela é importante porque ela deixa muito clara a reação de ácido-base da química inorgânica, ok? Então, a gente pode ver que vai ser muito parecido com aquela reação de Arrhenius, que vocês provavelmente viram, isso que vai formar os chamados sais orgânicos.
São sais muito parecidos com os inorgânicos, só que no lugar da cadeia inorgânica tem uma cadeia orgânica, ok? E como eles são sais, eles têm ligação, uma ligação iônica, certo? Acho que vocês viram ligações já. Por exemplo, o nosso sal de cozinha é Na+, Cl-, uma ligação iônica, é bem polar, né? Essa ligação é bem polarizada, tanto que tem íons, né, em água. Então, ele claramente é solúvel em água. Todos os sais orgânicos são solúveis em água. Tudo bem? Um sais orgânico muito importante é o sabonete. Como eu falei, o sabonete vai ter a parte apolar e a parte polar. Tudo bem? Então, vai ter uma cadeia gigante, né, que vem do ácido graxo, que vai ser apolar. E no finalzinho, a gente tem um Na+, que deixa ele solúvel em água, né? Pode ser Na+. Tem alguns detergentes, principalmente, que tem uma função com enxofre, que também é solúvel em água, né? Um SO3-, alguma coisa assim, ligado na cadeia carbônica. Ok? Então, quando a gente pensa em sais orgânicos, a gente vai sempre pensar em solubilidade em água e que eles são muito parecidos também com ácidos carboxílicos, que a gente vai ver agora. Na química inorgânica, vocês provavelmente viram que a reação de neutralização, né, que é um ácido mais uma base formando um sal e uma água, aqui também vai funcionar. Acho que vocês já viram, né? Não tenho certeza. Já viram, sim. Já ok. vimos. Então, vai ser bem útil. Por exemplo, em vez de ser um sal, em vez de ser um ácido inorgânico, vai ser um ácido orgânico. Então, vai ser aquele C-O-OH, certo? Ligar na cadeia carbônica. Como eu falei na aula de ácidos, esse hidrogênio aqui, ele sai com muita facilidade, né? Formando uma carga negativa aqui. Aquele negócio que eu falei que é a ligação... Desculpa, fiz errado. A ligação, os elétrons vão para o oxigênio, né, tudo mais, a gente falou bastante disso numa aula, e o hidrogênio sai como próton, né, a gente conversou sobre isso. Então, esse oxigênio vai ter uma carga negativa, né, esse daqui, e se eu tiver no meio alguma molécula que consiga ter essa carga positiva, eu consigo fazer esse sal orgânico, tudo bem? É bem tranquilo fazer, é o mesmo mecanismo bem parecido com os mecanismos de reações de neutralização da química inorgânica. Então tem esse paralelo bem alto. Então essa reação que eu estou falando agora, né, justamente, acho que tem animadinho aqui, né, eu tenho um ácido e eu tenho uma base, mas justamente esse hidrogênio vai se juntar ao OH e o Na vai se juntar ao oxigênio, né, faz uma dupla troca aí e temos justamente que um sal orgânico mais água. É a mesma coisa, ácido mais base, sal e água. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, só falando um pouquinho, eu já falei sobre isso, né, uma parte mais complicada, mas eu falei sobre isso naquela aula, justamente da ligação indo para o oxigênio, né, deixando o hidrogênio como um próton sozinho. Não vou me salientar muito nisso de novo. Então, já dei um pequeno spoiler naquela aula de ácido sobre isso daqui. Tudo bem? Então, justamente, a carga negativa vai se ligar ao Na e a carga positiva vai se ligar ao H-. Ok? Isso é uma observação, é um adendo, eu não vou ler tudo, mas basicamente eu consigo ter sais orgânicos que eu vou ter dois ácidos, né, duas cargas negativas, então eu vou precisar de duas cargas positivas, então eu consigo ter sais orgânicos de metais alcalinos terrosos, tudo bem? Então eu consigo ter dois ácidos ligados a um só e um positivo, né, a um só cátion, tudo bem? E essa aqui é o jeito que ele fica. Esse CH3CO2, isso aqui é bem comum, vocês não vão ver isso, basicamente, se fosse mais como uma observação, como um extra. Como eu falei, não vou entrar muito nisso daqui, só para saber que existe. A nomenclatura não sai muito do que a gente viu, a nomenclatura é muito parecida com a de ésteres, por isso que essa revisada foi bem interessante também. Então, o começo vai ser igual ao de éster, a gente vai pegar o nome do ácido, que também é um derivado de ácido, a gente vai tirar o íco e colocar o ato. Putz, Breno, é literalmente igual a dos ésteres. Então, como que eu vou diferenciar um do outro, né? Putz, se é igual, como que eu vou diferenciar? Porque o final dos ésteres era etanolato de metila, etanolato de butila, butanoato de metila. Tinha aquele metil, etil, propil no final. Nesse caso, a gente vai começar igual, etanolato de, butanoato de, propanoato de, só que o final vai ser geralmente o nome do metal. Então, é mais fácil do que a nomenclatura de ésteres, tudo bem? Então, nesse caso aqui, temos a parte que vem do ácido, a gente vai nomear ela. Esse seria o ácido etanóico, né? Ou o ácido etanóico, ou o ácido acético. E esse daqui, né, justamente é o sódio, né? O Na, mas é o sódio. Então seria acetato de sódio ou etanoato de sódio.
Para quem consegue fazer nomenclatura de ésteres, nomenclatura de sais é bem mais tranquila, mas é muito menos usual também. A gente vai ver bem menos essa nomenclatura. É só para vocês saberem que também que existe, não é tão importante como a aula anterior. Alguns exemplos, mesma coisa. Aqui temos 3 carbonos, sempre contar o carbono da função. Então, esse aqui seria o propanoato de potássio, né? Ou o propionato de potássio. Aqui é um nome que também tem o ácido propanoico, também pode ser ácido propiônico, se eu não me engano. Então, tem esses 2 nomes, mas o de cima é mais fácil. Você pode usar sem medo. Tudo bem? Esse daqui também, quando tem ramificações, né? É só a gente fazer a mesma coisa. Então, a gente vai colocar o nome do ácido. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, vai ser o ácido, o ácido butanoico, só que temos ramificações de carbono 2 e 3. Então, vai ser o ácido 2,3 dimetilbutanoico com o sódio. Então, vai ser o 2,3 dimetilbutanoato de sódio. Tudo bem? Essa parte com ramificações eu até trouxe ela passada com ésteres, né? Aqui é um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim não é tão trivial assim. Ok? Porque lá tínhamos outra cadeia carbônica aqui, então era mais difícil a gente reconhecer em qual das duas estava a ramificação. Aqui, como eu tenho um metal, é bem mais tranquilo. Deixa eu ver. Pode falar, Leandro. Ô, Breno, tem alguma coisa a ver com aquele negócio dos sais que tem na inorgânica? Que, por exemplo, a gente sabe que o Ico vem do átomo, que nem tá aí, que a gente já tinha visto nos slides. Mas, por exemplo, o oxiácido, por exemplo, conforme a gente vai aumentando o número de oxigênios, ele vai tendo uma outra nomenclatura. Isso também tem nas orgânicas, tipo, por exemplo, propano, mosquito teimoso, timato, Ico. Eto, não, eto, mas enfim, você entendeu? Tipo, é isso. Sim, sim. Itoso, ato, ico. Tipo, você propano, ito, sabe? Então, isso aqui, bem como você falou, é na química inorgânica, para a gente ver, né, justamente um ácido em relação aos oxigênios dele, né? A gente vê os oxigênios e vê o nome que ele teria, por exemplo, HCl, né? A gente vê justamente essa parte e vamos ver o nome. Na química orgânica, quando a gente fala de sais orgânicos, a gente se refere sempre que eles vieram sempre de ácidos orgânicos, eles vieram sempre de ácidos carboxílicos. E ácidos carboxílicos têm um número de oxigênios bem fixo. Então, a gente não vai ter essa distinção. Ácido carboxílico sempre é C-O, OH. Então, justamente, o nome vai ser sempre igual. A gente não tem que fazer muita coisa com isso aqui, tudo bem? Fique tranquilo, a gente não vai ter essa distinção em relação ao número de oxigênios. Ah, Breno, mas pode ter um ácido carboxílico aqui na ponta, né? Isso aqui seria um H. E aqui a gente tem, sei lá, um éster. Isso pode acontecer? Pode. Só que a reação justamente vai acontecer nesse ácido carboxílico. Então, que se dane o resto da molécula. Só vai ser difícil de nomear esse negócio aqui. Esse negócio vai ser impossível de nomear. Mas pode existir. Mas a gente só olha para a parte que vai fazer a reação, que vai ser um número fixo de oxigênios. Vai ser C-O ou H. Então, o nome também é fixo. O que vai mudar vai ser essa parte aqui, que vai ser super complicada de nomear. Mas isso aí é problema para a gente do futuro, né? Se aparecer uma molécula assim. Ô, Breno, e o PIO, esse PIO, ele se tirou da onde? Você sabe? Sim, lembra que a regra é, a gente pega o nome do ácido, tira o ico e coloca o ato? Sim. Então, o nome usual do ácido com 3 carbonos é ácido propiônico. Por isso que eu cito aquela regra, porque funciona tanto para nome usual quanto para nome IUPAC, entendeu? A gente tira sim. Coloca o ato. Obrigado, desculpa aí. Propionato. Não, tudo bem, é uma pergunta comum. É uma pergunta que causa estranhamento, né? Por que mudou esse I aqui? É porque o nome usual que a gente adaptou para a nomenclatura de sais orgânicos, tudo bem? Então, se souber o nome usual, você consegue também adaptar. Então, saber nomes usuais de ácidos sempre é interessante. Por exemplo, o ácido butírico, né? Também tem. Então, também tem... Vocês podem achar nomenclaturas mais estranhas, mas sabe de onde veio. Ok? Beleza, Breninho. De sais acabou. Sais são muito complicados, são parecidos com os ésteres, mas a gente não vai gastar muito mais tempo neles. Então, é isso, né? Bem parecido com sais inorgânicos. Essa função
deixar um pouquinho de escanteio. Vou mostrar só os exemplos dela. Esses são os anidridos orgânicos que acontecem quando você junta dois ácidos em uma molécula só. Então, você vê que, acho que eu tenho até uma aqui. Eu tenho dois ácidos, eles vão se aproximar, né? E vai ter uma ligação aqui, liberando água, né? Vai liberar uma água e esse oxigênio vai ser mútuo entre as duas cadeias. Acho que eu tenho uma animaçãozinha aqui, exatamente. Libera uma água e junta as duas cadeias em uma com esse oxigênio. É legal saber, acho que tem uns especialistas sobre isso, mas não é muito importante saber que existe essa função. Só para vocês terem noção. Alguns exemplos, né? De nomes, eu não vou falar de nomenclatura, a nomenclatura é mais chata, mas basicamente vai juntar o nome dos dois ácidos que vieram. Então, esse aqui é anidrido acético, porque os dois eram ácidos acéticos. Esse aqui é anidrido acético propiônico, porque um é ácido acético e outro ácido propiônico. E esse aqui é muito mais complicado, né? Você tem que fazer uma nomenclatura da cadeia toda. Então, a gente não vai entrar fundo nisso, mas existem nomes estranhos também. Ok? Libera uma água e junta o que, Breno? Vou voltar aqui rapidinho. Eu tenho dois ácidos e o que vai fazer? Eu vou juntar os dois em um só. Para isso, eu vou pegar, né? C dupla O, C dupla O. Eu queria juntar os dois no mesmo oxigênio, ok? Só que tá sobrando uns negócios aqui, né? Tá sobrando aqui, eu tenho dois oxigênios e dois hidrogênios. Então, para juntar os dois em um oxigênio só, eu vou ter que liberar H2O, ok? Que é justamente que sai. Essa reação é uma reação que libera água. Pode falar que é uma reação de desidratação, né? Mas não vamos chegar muito nessa nomenclatura. Então, pode falar que sai água, então desidratou as moléculas. Ok? Por isso que anidrido vem de sem água, né? Anidrido. Dois ácidos sem água, porque a água saiu da molécula. Ok? Por isso vem esse nome de anidrido. Acho que, não sei se respondi a pergunta, espero que sim. Mas é mais sobre os anidridos, ok? Uma função que não aparece tanto, mas é bom saber. Agora sim, essa função é bem importante. Talvez é a mais importante dessa aula, que são as aminas. Vai ser a nossa primeira função que a gente vai ver que não tem oxigênio. Né? Até agora, se a gente vai ver que tem oxigênio nessas funções ainda, mas você falou que não ia ter oxigênio nessa aula, tudo mais, né? No site também tem oxigênio. Mas essa função aqui, ela vai aparecer com nitrogênio. E como eu falei na última aula, o nitrogênio tem uma peculiaridade que, enquanto o oxigênio faz 2 ligações, o nitrogênio ele consegue fazer 3 ligações. Então, as funções vão ter carinhas bem diferentes. E a amina é uma delas. Mas é a função mais simples que o nitrogênio. Como é que é a amina? A amina vai ser basicamente uma molécula que tem um nitrogênio no meio dela. Né? Não tem muita diferenciação. E o que é importante? Eles são derivados da amônia. Sempre que você pensar em amina, né, vai pensar em amônia, não é bem parecido, mas a amônia é o composto mais simples de nitrogênio na química orgânica, né? Tem pessoas que falam, não é da química orgânica, na verdade é química geral, a amônia, porque não tem carbono. Mas ela é tão utilizada na química orgânica que algum pessoal até engloba ela na química orgânica, tudo bem? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a amônia, que é NH. A gente vai fazer o quê? A gente vai tirar um hidrogênio e colocar uma cadeia carbônica. Então, no lugar desse hidrogênio, eu coloquei em carbono, para sempre. Eu posso também tirar outro hidrogênio e colocar mais uma cadeia carbono, e outro colocar mais carbono. Então, esse hidrogênio pode ser substituído 3 vezes. Essa amônia pode ser substituída 3 vezes, e com isso tem nomes diferentes que a gente pode colocar. Mas basicamente, a gente vai tirando os hidrogênios da amônia para colocar cadeias carbônicas. E aí, daí que vem a função amina. Tudo bem? E na molécula pode ter várias aminas, né? Todas as funções podem ter várias na molécula. É bem comum isso em moléculas mais complicadas. E elas são muito utilizadas em sínteses orgânicas. Corantes, sabões são bem importantes. E presentes no aminoácidos. Por isso tem esse nome, amina com ácidos carboxílicos. É a junção dos dois. Ok? Há uma coisa que não sei se vou conseguir falar uma aula sozinha sobre isso, mas a amina, na química orgânica, funciona muito como base, tudo bem? O hidrogênio consegue funcionar muito bem como base. Então, ele consegue fazer reações com ácidos também, muito facilmente. Isso é bem comum na química orgânica e em reações químicas, em reações orgânicas, a gente vai ver muito mais disso. Aqui é um exemplo de uma amina, que foi eu substituir um hidrogênio, né, da amônia, com uma cadeia carbônica gigante, nesse caso, né, um anel benzênico.
ok? Essa é uma monoamina, porque só tem uma amina na molécula, só tem um nitrogênio na molécula. E, como eu falei, as aminas podem ser também diferentes. Elas podem ser primárias, secundárias e terciárias. Nos álcoois, vamos lembrar, os álcoois eram primários, secundários e terciários de acordo com o carbono que eles estavam ligados, né? Se tivesse ligado no carbono primário, ele era um álcool primário. Né? Um carbono secundário, um álcool secundário, e um carbono terciário, um álcool terciário. As aminas são totalmente diferentes, então não confundam um com o outro. As aminas, ela vai ser primária se eu só tiver substituído uma vez a amônia. Ou seja, né, eu tenho H2NCH3. Essa daqui é uma amina primária. Se eu substituir 2 hidrogênios, por exemplo, H... Ficou meio estranho aqui, deixa eu apagar. Pronto. Se eu tiver HN ligado a CH3 ligado a outro CH3, você pode ver que eu tive que tirar 2 hidrogênios para fazer isso. Então, ela substituída, então ela é secundária. E se eu tirar os 3 hidrogênios, ela vai ser terciária. Então, é uma diferenciação bem diferente da dos álcoois. Aqui é uma primária, uma secundária e uma terciária. R1, R2 e R3 são que são radicais diferentes, só para diferenciar, que eles podem ser diferentes ou podem ser iguais. Então, só para diferenciar, acho que complica mais do que ajuda isso, na verdade. Né? Mas, enfim, só para diferenciar que os radicais é cadeias carbônicas, né? De qualquer número de carbonos. Então, aqui tem 2 e aqui são 3. A amônia já perdeu todos os seus hidrogênios. Ok? Acho que esse é mais tranquilo de entender do que a dos álcoois. Álcool tem que ver a cadeia e tudo mais, ver o carbono que ele está ligado. Aqui é só olhar para a amina. Agora a parte de nomenclatura. A nomenclatura das aminas é bem tranquila, porque a gente vai nomear todos os radicais ligados nela, né? A amina pode ter até 3 radicais ligados nela. Por exemplo, aqui vai ter um etil, aqui pode ter um metil, e aqui pode ter um butil, né? A gente vai nomear esses 3 radicais e colocar a amina no final, né? A gente colocar, sabe? As aminas a gente coloca, é bem difícil de esquecer essa, né? Então, e algumas, elas possuem nomes especiais, mas a gente vê, olha para esse daqui a pouquinho. Aqui, por exemplo, eu tenho um metil ligado em uma amina, então o nome, qual será? Metilamina. O nome é bem normal, né? Bem fácil de a gente lembrar. Essa função não é mais difícil de nomear. Mas agora a gente olha para esse monstro aqui e fala, putz, como é que eu vou nomear isso? É justamente a metil-etil-propil-amina. Ok? Nesse caso, eu errei a nomenclatura, aliás, a gente tem que sempre olhar para a ordem alfabética, né? Então será etil, E, aí depois metil e só depois propil-amina, tudo bem? Não é por ordem de tamanho, é por ordem de alfabética aqui na nomenclatura. Então seria etil, metil, propil, amina. Né? Sem muita complicação. Ok? Alguns exemplos mais complicadinhos. Se eu tiver uma amina ligada a um anel benzênico, que é o nosso primeiro exemplo, o nome dela vai ser fenilamina. Por que fenilamina? Lembre-se que o radical benzênico é fenil. Butil vai ser só quando a gente tem um carbono aqui fazendo o intermédio, né? Então, se fosse essa daqui é a molécula, essa sim seria a butilamina. Ok? Eu tenho o radical butil substituindo a amina. Aqui eu tenho o radical fenil substituindo a amina. Por isso a fenilamina, e o nome dela usual é anilina. Então, temos reações que usam anilina, essa é a anilina, então não se confundam. Isso é bem comum, mas eu usei bastante ela, é bem interessante as reações que ela consegue fazer. Tudo bem? Aqui também é outra coisa que outra molécula que a gente pode fazer, essa aqui é dissubstituída, né? Substituir 2 hidrogênios, um por um fenil e outro por um metil, justamente metilfenilamina, ou também tem essa nomenclatura que a gente pode falar que esta é uma anilina, né? Olha, é uma anilina, entretanto, no nitrogênio, ok? Não é N minúsculo. N minúsculo quer dizer que é retinho. No nitrogênio, eu tenho um metil. Então, uma anilina que no nitrogênio tem um metil, né? Justamente essas duas cadeias, que é diferente do N minúsculo, ok? São diferentes. A gente vai ver que esse N em amidas, acho que a próxima função, ele vai aparecer mais.
Pode falar, Fernanda. Ô, Breno, por que esse fenil, se é em ordem alfabética, ele não vem antes do metil? Cara, eu tava pensando exatamente isso quando eu tava falando. Deixa eu pensar se tem algum motivo. Eu não consigo ver aqui olhando né, olhando simplesmente na molécula. Eu vou pensar se esse é o mesmo nome, eu nomeei errado quando tá fazendo slide, mas boa pergunta, eu vou checar isso aqui. Porque isso aqui não é fenilmetilamina, né? Uma boa pergunta. Tipo, se é na ordem alfabética, porque não é o contrário. Uhum. Exato. Obrigada. Boa. Alguma Ô, pergunta? Breno, o N vai ser esse daí, porque eu não entendi. Você pode passar esse N e o N menorzinho? O N menorzinho é porque tá reto, né? Ó, o N menorzinho é porque ele é reto, é normal, né? É aquele papo que a gente faz, N-butano, é essa molécula aqui, né, em bastão, né? Tem que pegar bastão. Mas o N-metilanilina quer dizer que no nitrogênio eu tenho um metil ligado. E o resto da molécula é uma anilina. Então, a gente vai desenhar, né? Se a gente fosse desenhar, a gente desenharia a anilina, que é essa daqui do lado, né? Essa é a anilina. O que ele está falando? Na anilina, eu tenho um metil ligado no nitrogênio. Então, justamente, essa anilina, e eu vou ter um metil ligado nela, né? Então, tem que cortar o hidrogênio. É como se indicasse que ele estava ligado ao NH. Isso. Beleza. É como se fosse o número do carbono, só que não é o carbono, é o nitrogênio, né? Então, como se eu falasse 2-metilanilina. Só que não está ligado no carbono 2, está ligado no nitrogênio. Então, é N-metilanilina. Entendeu? Beleza, é como se fosse, eu estou falando onde ele está. Ok? Então, isso eu acho que esse negócio do fenil... Eu acho que esse negócio do fenil é por causa que o fenil já tinha que ter, né? Eu acho que só são as ramificações sem ser o fenil, se eu não me engano. Não sei. Eu não sei, como eu falei, eu vou procurar mais, mas eu não sei muito bem. Eu conheci essa molécula como N-metilanilina. Eu nunca nomeei o PAC ela, então, não sei. Mas aquele negócio, a gente errar a ordem, tipo, né, nesse caso aqui, putz, tá errado, se eu colocar metil, etilpropilamina, tá errado, só que, cara, se você deu esse nome para a molécula, o cara vai descontar toda a questão, faz isso? Não. E talvez desconte um pouquinho, mas eu vou ver justamente se está certo isso daqui. Porque se estiver errado, eu tenho que corrigir para vocês, que isso aqui, né, não posso errar para vocês, né? Aí devia ser fenilmetilamina? Isso. Se fosse na ordem alfabética, sim, né? Fenilmetilamina. Mas eu vou ver certinho isso. Eu não sei porque se tem alguma, tipo, não, esse composto em específico tem que ser assim. Não sei. Ok? Eu vou dar uma olhadinha na história dele. Mas, enfim, essas foram as aminas, nossa primeira função com o nitrogênio, né? Ela sai um pouquinho do nosso usual, do oxigênio, mas também é bem importante. A próxima função, como eu falei, ela é a amida, e é outra função nitrogenária que a gente vai estudar, também bem importante, e o problema dela é que ela confunde bastante, tudo bem? É muito fácil de confundir amina com amida. Então, se vocês verem um nitrogênio na molécula, não fala, é amina. Tipo, tem uma molécula gigante. Eu fazia muito isso. Tinha uma molécula gigante aqui, vários negócios aqui. Aí, no meio da molécula, tinha um nitrogênio, várias coisas aqui. É um radical aqui. Eu falava, isso aqui com certeza é a amina. Né? Eu nem olhava para a molécula e falava, tem nitrogênio, é amina. Só aprendi essa função com nitrogênio, então é assim. Só que eu esquecia que eu tinha aprendido da amida, que também tem nitrogênio. Então, não façam que nem ano passado, não olhem, putz, tem nitrogênio e amina, a gente sempre tem que verificar se é uma amida primeiro, ok? A gente vai ver justamente as aminas agora, que são nitrogenadas, que elas também têm oxigênio, então a função com nitrogênio e oxigênio, por isso que confunde um pouquinho. O que vai acontecer? O grupo acila, lembra do grupo acila? Acila é esse daqui, ok? Ó, H. A gente vai substituir esse grupo justamente por um nitrogênio. Ok? Deixa eu ver a carinha dele aqui. Esse aqui é meio ruimzinho. Essa aqui é a carinha dele. A gente tem o C dupla O, a gente substitui aquele OH dos ácidos, a gente substitui pelo nitrogênio. Tudo bem? Então, por que é complicado esse grupo? Porque tá vendo que a gente vai ter o C dupla O, vai ter um nitrogênio que vai ter outras duas cadeias carbônicas aqui. Claro, uma pode ser hidrogênio, né? Pode ser que não seja hidrogênio.
mas vai ter 2 cadeias carbônicas aqui, então talvez fique um pouco difícil de a gente nomear isso daqui. Já pode ver que, cara, pode dar um trabalhinho. Ah, outra coisa também, eu devo entender que não pode ser hidrogênio, mas pode ser hidrogênio sim. Eu posso ter uma amida, que é C, dupla O, N, isso aqui tem que ter para ser amida, e 2 hidrogênios. Isso aqui também é uma amida, ok? Então, quando forem procurar em cadeias carbônicas, se tem amida, tudo bem? A gente olha, tem nitrogênio? Tem. Então, é amida ou amina, provavelmente. Tá do lado de C dupla O? A gente tem que ver se está do lado de um C dupla O. Se tiver do lado de C dupla O, é uma amida. Se não, provavelmente é uma amina. Existem outras funções nitrogenadas, mas essas são as mais comuns. Tudo bem? Então, é aquele negocinho dos ésteres. Putz, achei um oxigênio aqui no meio da molécula, né? Oxigênio, isso aqui. É éter, né? Nem olho, só olho o oxigênio e fala éter. Não, putz, mas tinha um C dupla O aqui. Você errou, era um éster, né? Então, sempre olhar para o carboninho do lado desses elementos, ok? Porque se for C dupla O, vai ser um éster, e se for C dupla O, N, né? Por exemplo, aqui H e aqui um CH3, vai ser uma amida, tudo bem? Então, sempre ter esse cuidadinho quando a gente está vendo essas funções. Eu falei, isso aqui tanto faz, né? Podem ser substituídos. Como assim não tem ordem? Não tem primária, secundária, terciária. Isso não. Acho que isso eu nunca ouvi falar. Pode até ter, tipo, substituída, dessubstituída, mas eu acho que não é tão importante como na mina. Na mina, sim, a gente fala que é primária, secundária, terciária. Mas aqui pode ter, mas eu nunca vi, não é normal. Ok? E elas são muito usadas em adubos e em medicamentos. Então, amidas, geralmente, quando a gente vem em adubo, a gente já procura pela amida, porque é bem comum. Tudo bem? Medicamento é complicado, porque tem tantos medicamentos aí que tem grande parte que tem, grande parte que não tem, então é difícil a gente fazer uma regrinha. Mas em adubos, geralmente, a gente tem. Essa parte de solo, geralmente, nitrogênio, né? Tem aquele ciclo do nitrogênio, que vocês devem ter visto, que tem o risóbio e tudo mais, a parte chata de biologia, né? Mas por isso que a gente pensa em adubo, a gente pensa em funções nitrogenadas, assim. Ok? A ureia é uma diamida, é um pouquinho complicado de ver, mas eu tenho aqui o nosso C dupla O, e eu tenho N para um lado e N para o outro, então são meio que 2 amidas no mesmo C dupla O. É bem interessante, por isso que eu quis trazer a ureia, que é a nossa diamida mais simples, tem 2 amidas em uma molécula só. Ok? Voltando, essa aqui é a carinha da nossa amida, né, que a gente viu. Esses radicais podem ser tanto cadeias carbônicas quanto hidrogênios, e os substituintes mudam bastante as características da amida, então isso é bem interessante, que se a gente tiver um hidrogênio aqui, ou tiver um metil, cara, vai ser completamente diferente. Ok? Tudo bem, já foi. E a nomenclatura dá problema. Deixa eu ver se tem muita coisa para entrar na aula ainda. Acho que não, só a letra acaba, né? Basicamente. Eu vou passar essa nomenclatura, ela causa bastante confusão. Ela não é tão importante, eles raramente vão pedir para mudar o nome em amida, só que às vezes você precisa reconhecer a amida. Tudo bem? O que vocês precisam saber com certeza dá nome? Álcool, cetona, aldeído e ácido. Sabendo dar esses 4 nomes, vocês já estão bem confiantes e essa vocês precisam saber, bem confiantes. Só que esses amida, amina, aletos, tudo mais, vocês precisam ter uma ideiazinha para na hora da prova não ficarem meio nervosos. Então, o que vai acontecer? A gente vai, né, tem que ver o nome oficial do ácido, isso aqui, esquece o nome usual, né, não vamos falar sobre isso, se confunde mais, mas pega o nome do ácido, né, justamente derivado do ácido carboxílico, daquele C dupla O, que tem que ter na molécula. A gente vai tirar o oico. Então, ácido butanoico. A gente vai tirar esse oico. E, obviamente, o ácido também, né, porque não é mais um ácido. Então, a gente tem o butano. E a gente vai colocar no lugar amida. Então, seria butanamida. Opa. Ok? Então, ácido butanoico, eu tiro o oico e tiro o ácido também, obviamente, e coloco a amida no lugar, vira a butanamida. Mas se for o nome usual, né? Se for o nome usual, por exemplo, ácido butírico. Não vou tirar o oico porque não tem oico, então eu tiro só o... É a exceção da exceção, entendeu? Esse aqui não precisa saber muito bem, eu coloquei só para a gente saber, a gente tira o ico e vira butiramida. Ok? São o nome usual e o nome oficial das amidas. Ok? Isso é interessante.
se o nitrogênio, né, eu vou ter, cadê um espaço para desenhar? Aqui tem espaço para desenhar. Eu vou ter a nossa queridíssima amida. C-O-N. Se ela estiver ligado a um CH3 aqui e a um CH2, CH3 aqui, né? Ela pode fazer isso. E aqui eu tenho CH, CH3, CH3. Ok? Essa é a minha molécula, complicadinha, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para esse ácido aqui. Certo? Ácido com 3 carbonos, uma ramificação no carbono 2, né? Carbono 1, 2, 3. Né? Eu posso falar que esse é o ácido metil prop, né? Peraí. Propanoico. Ok? Ah, tu falar 2 metilpropanoico? Não, porque se tem uma ramificação tem que estar no carbono 2, né? Senão ia ficar nas laterais. Então, não precisa falar 2 metil, só falar metil. Ok? E, cara, e aqui? Vai ter o nitrogênio, né? A gente vai tirar o ácido, vai tirar o oico, fica metil propanamida. Mas esse é o nome da molécula? Não pode ser que seja esse nome da molécula, né? Porque a gente não está falando nada sobre essas ramificações na amida, né? No nitrogênio. Então, a gente tem que colocar na molécula algum jeito dessas ramificações que estão no nitrogênio, ok? Então, para isso, a gente vai resgatar aquele N que a gente viu em aminas e justamente falar isso. A gente vai trazer N, aí o radical ligado ao nitrogênio e só depois o nome derivado do ácido. Então, esse seria aqui o N-metil, metil, e agora sim, metilpropanamida. Fica um pouco confuso, né? Mas isso aqui, isso aqui são os radicais do nitrogênio, e esse daqui, deixa eu completar, propanamida. Isso aqui veio do nosso ácido carboxílico, ok? É confuso, mas, putz, não entendi muito bem. Fique tranquilo, isso aqui também, eu só quis trazer porque pode aparecer, também muito raro, mas só um adendo aí para vocês. É normal ficarem confusos com isso. Só para trazer, a gente não vai nomear amida, aqui tem até uns exemplos a gente nomear, só que é muito raro a gente nomear amidas que são substituídas. Geralmente, se pedirem para nomear, que já é raro, elas vão ter H2 aqui, bem provavelmente. Se não, você, né, vai xingar a família de quem fez aquela prova e vai tentar nomear do jeito difícil, que tem que colocar o N e tudo mais. Eu nunca precisei, mas, né, tá ficando cada vez mais difícil os vestibulares, então nunca se sabe. Ok? Essa daqui, temos 2 carbonos. Então, esse aqui é o ácido etanóico ou ácido acético. Então, né, tiro o final, coloco amida, etanamida ou acetamida. Aqui, né, como eu falei, tem essa ramificação aqui, então eu vou ter que colocar o N-etil, aí eu passo para o ácido 1, 2, 3, 4, 2-metil-butanamida. Tudo bem? É meio longo, mas vocês estão com umas caras bem confusas aí. Pode falar, Leandro. Ô, Breno, eu acho que eu entendi. Então, primeiro a gente precisa nomear aquele que não tá, aquele que seria o ácido carboxílico, ou seja, o lado oposto do que tem a amida. E aí, porque o que me pegou foi o seguinte, naquele exemplo, que mesmo com 2-metil, você não fez dimetil. Você também não, no outro que teve o da amida, você também não colocou onde estava, porque a amida, tipo, não precisa de uma numeração da onde tá as ramificações, né? Isso. Nossa, isso me pegou demais, cara, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que nesse caso é mais fácil de colocar o 2-metil. Acho que a gente tem que colocar esse 2 nesse caso, porque senão fica essa confusão aqui, né? N-etilmetil. Acho que nesse caso a gente vai colocar o 2-metil propanamida, tudo bem? Acho que é o que errei, deixei mais confuso do que normal. Beleza, okay. Eu não vi. Beleza. Não, eu acho que é isso. Obrigado. Tudo bem. Agora, Fernanda, você tem uma pergunta? Pera, calma que eu me perdi. Na parte do nitrogênio, tipo, o ácido, você deu o nome do ácido, mas ali no nitrogênio, sim, metil, etil, você deu como se fosse uma amina, o nome, certo? Não, é o nome da ramificação. É um metil e um etil. É só o N e o nome da ramificação. Ok?
Então, aí, tipo, tipo, é como se eu fosse pegar esse pedaço e fosse. Eu tô dando nome como se fosse uma amina, por exemplo. Porque na amina é sim, você metil, pode metil. pensar. Acho Você que pode pensar isso. que assim fica mais É fácil um de pouco entender. confuso, sim. Aí vai Porque a vai diferença entre depois. amida e amina é bem sutil, né? É só que uma vai ter esse ácido, então. Tem tipo um Sim, você ácido pode falar que. carboxílico com uma amina, vamos dizer assim. Mas não, Exato. entre É uma aspas. amina em que um dos substituintes é um ácido carboxílico. Então ela vira uma amida. Boa. Entendi. Aí eu começo com o nome dessa amina, que é o N-etilmetil, e o outro eu vou colocar o nome que era do ácido, que é metilpropanamida. Isso, 2-metilpropanamida, exatamente. Tá bom. Lembra do amida no final. É tanta coisa nessa nomenclatura que a gente esquece do amida no final. Mas, exato. Eu só não entendi uma coisa. Peraí. Desculpa, Lê. Pode falar, Fê, pode falar. Aqui você metilpropanamida, o nome. Esse metilpropanamida é de quem? É do ácido. É o ácido aqui. Tá. Pensei que era Esse seria da o ácido amina. Eu me perdi. metilpropanamida. Tá, A amida é esse obrigada. primeiro aqui e a amida é o segundo. Tá bom, É bem obrigada. confuso esse nome mesmo. Esse aqui é o mais confuso de todos. Pode Obrigada. falar que eu acho que ele é André. Eu acho que a Fê me coisou, porque o que acontece? Eu ia perguntar exatamente isso, mas faz sentido agora, porque é uma amina mais um ácido carboxílico. Então faz sentido, porque o que eu ia perguntar? Se os caras que estão conectados com nitrogênio são ramificações, por que o cara que tá ali, o cara grandão, não pode ser uma ramificação? Porque ele é um ácido carboxílico, né? Ele vem do ácido carboxílico. Uhum. Esse conceito de ramificação não é certo, né? Eu não posso falar que é uma ramificação esse etilmetil, porque não está no carbono. Eu só falo para a gente ficar mais simples de entender, ok? É que se tiver 3 cadeias carbônicas, então, fica bem difícil de entender, mas é isso mesmo. Ela divide a cadeia em 3, esse nitrogênio. É bem... Beleza, Breno. Ok? Acho que aqui são os exemplos, e eu falaria de aletos. Aletos, basicamente, a gente tem um halogênio no final da cadeia, ok? Um halogênio na cadeia. Com o halogênio você faz uma ligação, então, geralmente no final. E, né, cloro, bromo e iodo são mais comuns. E a nomenclatura é bem tranquilo. A gente fala que ele basicamente é uma ramificação, né? Então, a gente fala que seria o bromoetano, né? O bromo seria tipo metiletano, né? Um metiletano. Esse seria o brometano. Ou vamos usar o brometo de etila, né? Eu vou trazer isso para as próximas aulas, só tô correndo um pouquinho que o meu tempo acabou, mas eu tô podendo falar o finalzinho dessa aula. Ou esse aqui, que é o tetraclorometano, que são 4 cloros substituindo um metano. Tudo bem? Outros exemplos. Eu vou citar uma olhadinha nos slides que estão marcados. E tem outras funções também que são bem menos comuns, né? Só vou falar que elas existem. Basicamente, a mais importante é o nitrocomposto, que é o NO2 em uma molécula. Ok? Esse aqui é o nitrobenzeno, que é bem importante. Aquele que eu falei que pode virar explosivo na primeira aula, né? Que ver um pouquinho deles. São esses nitrocompostos, são bem explosivos. Tudo bem? Eles liberam muito gás, né? Libera nitrogênio e O2. Isso aqui também eu vou deixar para falar na próxima aula, que é mais uma recapitulação. Isso aqui vai ser bem importante. Tudo bem? Aula longa essa, aula bem confusa, mas espero ser entendido a maioria das coisas. Vocês estão com uma boa base de funções orgânicas agora. Ok? Tem alguma pergunta, né? Antes de terminar a aula, tem alguma pergunta? Breninho, você vai passar exercícios hoje? Eu vou passar esses exercícios que eu tenho de funções orgânicas. Então, eu vou colocar no site, acho que hoje eu coloco lá. Ok? Tá bom. Acho que essa tem gabarito. Tudo bem? Eu só vou terminar a aula, então, porque senão o próximo professor vai me matar. Beleza. Então, tem a gravação aqui.